Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em mais um dia de internação do presidente da República e também em mais um dia onde muitos de nós começamos a perceber uma mudança de ânimos aqui no nosso país. É um ânimo muito positivo para pessoas como eu e você, que estamos percebendo que a contagem regressiva ela está se acelerando, nós estamos chegando mais próximos do dia das eleições aqui no nosso país, e também é uma contagem regressiva para quem defende a figura do presidente da República. Ele tem um apoio muito aparente e outro não aparente, que estão manifestando já muito desconforto, porque está difícil bancar a figura do presidente da República. Os grandes veículos de comunicação que fizeram ao longo desses anos todos uma cobertura superficial, e eu já conversei com vocês como é que isso se dá aqui no nosso país. Os grandes fundos de investimento que lucram com a figura de Paulo Guedes, fazendo negócios com o Estado brasileiro ou contra o Estado brasileiro, contra os direitos sociais do povo brasileiro. Os grupos de investimento, os fundos abutres, os bancos, os corretores, os investidores, gente que especula, os grandes especuladores, estão todos lucrando com o governo Bolsonaro. Muitas pessoas ainda são induzidas a erro, ainda acreditam, porque a máquina de propaganda ela acaba jogando essa questão para as pessoas que ainda apoiam o presidente da República. As pessoas estão pagando cada vez mais caro no supermercado. Esse ano a gente vai ter perdas muito significativas no poder aquisitivo aqui do povo brasileiro, mas muitas pessoas não conseguem mais enxergar isso. Elas estão numa situação absolutamente mitificada em relação à figura do presidente da República. Ele tem ali como uma grande zaga, se a gente for usar a linguagem futebolística, onde tem ali o Augusto Aras, que protege de uma forma visceral, defende tudo, ele é um defensor e um goleiro ao mesmo tempo. Ele tem o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, e o Pacheco, presidente do Senado. Os grandes veículos de comunicação que deveriam funcionar como uma espécie de VAR para mostrar para o cidadão aquilo que está acontecendo, eles também fingem que não está acontecendo nada de irregular nesse jogo, porque eles querem que, ao final, um dos seus jogadores seja beneficiado. Essa é a história. E qual é o sentido disso, de proteger o Bolsonaro? Porque se o Bolsonaro ele se mantém viável até o segundo turno das eleições, ele enfraquece o debate contra qualquer candidato que seja apresentado contra ele, porque nós estaremos diante de um dilema entre a civilização e a barbárie. Nós não discutiremos, por exemplo, a economia do nosso país, um projeto de transformação na estrutura real do nosso país. Vejam o que aconteceu. O Bolsonaro se elegeu sem ter nenhum tipo de discussão sobre economia, porque o debate estava ali entre Lula, contra uma corrente contra Lula e o PT, aquilo que o PT representava, as esquerdas, e do outro lado, as pessoas que queriam ali, viam no Bolsonaro essa figura que poderia funcionar como o antagonista maior. E hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação tanto ou quanto parecida de polos invertidos. Hoje nós temos no nosso país uma grande parcela da sociedade que está induzida a votar no anti-Bolsonaro. E quem está capitaneando, no momento, essas intenções no jogo político é a figura do ex-presidente Lula. Quais são as armadilhas que a gente tem nesse tipo de debate? Bom, assim como o Bolsonaro foi eleito sem discutir economia, se utilizou do voto popular para induzir as pessoas ao erro de colocar para elas que todas as pautas propostas ali tinham recebido o apoio popular. A reforma da Previdência, que tirou direitos do povo, a reforma trabalhista, que tirou direitos do povo, as privatizações, que está roubando as empresas do povo brasileiro, reformas estruturais que beneficiam com que grupos estrangeiros abocanhem a nossa infraestrutura, privilégios concedidos às Forças Armadas e todo tipo de iniquidade. Numa eventual eleição onde não haja um debate político, ganhando um candidato de forças progressistas, de forças de esquerda, qual vai ser o argumento que os veículos de comunicação vão usar mais à frente se ele quiser ousar
a romper ou a mexer com alguma dessas estruturas que tira dinheiro, tira poder desses grupos. Vão dizer, olha, o presidente ele não recebeu essa delegação do povo para fazer isso não foi debatido na campanha, isso foi escondido. E aí nós teremos algumas campanhas de resistência no meio desse cenário. É assim que eles agem no Brasil e agem também fora do Brasil. Por isso que eles querem viabilizar, de uma maneira geral, a figura do presidente da República até 2022. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, né, se você está chegando agora ao nosso portal, se inscreva também aqui e não esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante também, né? Vamos seguir em frente. Então, olha que cobertura os jornais que são dirigidos à classe média fizeram do Bolsonaro depois de 18 dias ele viajando, passeando para cima e para baixo. A matéria é essa aqui. Um ano novo com férias. Não houve férias. Já expliquei isso para vocês, porque ele está recebendo, ele não transmitiu o cargo para o Mourão, ele está ganhando para não fazer nada, para vagabundear. Jet ski e atuação nas redes. E aí mostram a foto do Bolsonaro e fazem uma matéria aqui, que na televisão a gente não vê. Na televisão o VAR não é chamado, o VAR só mostra en passant, porque mostrar a figura do Bolsonaro representa mostrar o quão ele é ruim para o povo brasileiro. E esse comportamento foi feito ao longo de toda a cobertura da pandemia aqui no nosso país, que até agora não redundou em nada concreto contra a figura do presidente, porque o senhor Augusto Aras está protegendo o presidente da República. Hoje eu me cadastrei lá no Conselho Nacional do Ministério Público para poder fazer uma representação contra o Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscalizaria ou deve fiscalizar as ações do senhor Augusto Aras, para dizer que a resolução que eles fizeram lá, que dá o poder a Augusto Aras de funcionar como um goleiro, é absolutamente ilegal, é inconstitucional. O Conselho Nacional do Ministério Público não pode criar uma barreira legal a processos, a inquéritos que apontam a responsabilidades de crimes. Eles não podem criar uma resolução migué. E é isso que eu vou questionar eles. Onde é que eles estão encontrando amparo para pegar aqueles volumes todos de crimes que a CPI apurou contra o povo brasileiro e dizer que aquilo é uma notícia de fato? Eles estão de brincadeira com a gente, com esse tipo de situação. Então, eu, como cidadão, vou fazer esse questionamento. Vamos ver o que vai dar isso aí, até para poder cobrar do senhor Augusto Aras esse papel de goleiro, né, de defensor que ele está fazendo em relação à figura do presidente da República, quando ele teria que fazer o papel de defensor da sociedade, dos direitos difusos e coletivos de todos nós. Bom, mas isso posto, vamos pegar aqui algumas outras questões. O Bolsonaro, ele mandou para as redes, né, esses dias todos, andando de barco de jet ski para um lado, andando no outro dia, e hoje ele colocou uma foto triste dele aqui, enfim, mais uma vez, né, uma situação do estômago e tal, tá lá, e depois diz que a situação é derivada da facada do dia 6 de setembro, coisas e que tais. Aí eu estava dando uma olhada aqui nas pessoas que postam coisas em relação ao Bolsonaro, né? Aí tem uma aqui muito engraçada aqui, do Adriles Jorge, que é esse bolsonarista caricato, né, que está nas redes aí, e ele tinha feito um comentário aqui sobre o Felipe Neto, que postou um vídeo que estava com depressão, enfim. Aí ele disse o seguinte, antes do Bolsonaro ser internado, né? Quem está deprimido não tem energia para escrever textão brega com cara de choro na internet. Sou depressivo, levanto todo dia com desejo de morte e não faço estardalhaço midiático com carinha de triste. Teatralizar doença mental é eticamente cafona e narcisista. Então, teatralizar doença é sempre um negócio muito ruim, né? É um negócio muito antiético, né? E quem é que teatraliza doenças aqui no nosso país, senhor Adriles? Eu fiz um comentário lá para ele, e aí embaixo eu vi um outro comentário aqui, oportuno também, né? Do senhor Olavo de Carvalho. Apoio popular não é poder. O governo Bolsonaro é a maior prova disso. Gente, aí a gente tem que montar algumas coisas da história do mundo, né? De fato, muitas pessoas se impressionam com o Bolsonaro ser aclamado em alguns cantos que ele vai, enfim. Mas aquelas pessoas que aplaudem Bolsonaro, elas não estão indo para nenhum evento político. Ele aparece ali quase como um alienígena, um bicho,
de estimação, um bicho raro, né, um animal estranho, um animal exótico, e as pessoas vão ali ver e começam a gritar alguma coisa. Ninguém está ali para bater palma, olha, parabéns pela política econômica, parabéns pelo preço dos combustíveis, parabéns pelo preço da carne, não é nada disso. Esse apoio é muito volúvel. Assim como existem esses grupos de pessoas que fazem esse tipo de aclamação, existe uma grande parcela do povo brasileiro que não está indo para fazer aclamação e não está nada feliz. E essas pessoas que ainda defendem o Bolsonaro, é um negócio impressionante, realmente é uma coisa psiquiátrica, né? Aqui no nosso portal, eu já comentei com vocês que muitas pessoas vinham para cá, né? Até diminuiu bastante, né? Vinham agredir, vinham xingar, isso me assustava muito por perceber no que se transformou a parcela do povo brasileiro. E quando chegou agora nesse último ano, é impressionante, muitas pessoas escreviam para cá, né? Você vai ver, comunista, você vai ter que sair do Brasil depois do dia 7 de setembro, se cuide. E eu achava muito engraçado, muito bizarro essas pessoas acreditarem nesse tipo de situação. E agora estão todas murchas, estão todas acovardadas, estão todas vendo o barco furado em que elas estavam. E essas pessoas ainda têm alguns remanescentes que continuam a acreditar que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa de útil. Para essas pessoas, nós já sabemos que nós já estamos sendo assaltados, né? Mas é bom explicar para essas pessoas o que vai acontecer nesse ano de 2022. Diz aqui a matéria no Caderno Econômico. Inflação em alta. Saiba o que vai pesar no seu bolso em 2022. Aí, só para a gente ter uma ideia, gente. No último relatório Focus, o Banco Central, os economistas consultados, avaliaram que o Índice Nacional de Preços, IPCA, deve ter avançado 10,2% em 2021 e para 2022 a projeção é de alta de 5,3%. Aí você fala assim, foi 10 num ano, 5,3 no outro, é mais tranquilo, né? Não, é porque é 5,3 em cima do outro que já foi aumentado. Então, nós vamos ficar mais pobres no ano de 2022. E aí tem uma pancada, né? Algumas pancadas. Por exemplo, essa aqui no gás, que a Petrobras queria 200%, baixou para 50% de reajuste no gás, no GNV, no gás canalizado, que vai pegar restaurante, vai ferrar com todo mundo que tem utilização de gás encanado. E as pessoas de Uber, táxi, vai ser uma bomba atômica, porque esse reajuste que eles pediram de 200% para os acionistas ficarem felizes, caiu para 50%, então isso vai acabar acontecendo. Mas, além disso, a gente tem um aumento da energia elétrica que já está lá na estratosfera. Em novembro, a área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica calculou que o reajuste tarifário médio nas contas de luz em 2022 vai ser de 21,4%. Gente, que pancada na nossa economia, no nosso viver no cotidiano, né? E para essas pessoas que ficam batendo no peito, gritando mito para cima e para baixo, e que acham que multidão resolve alguma coisa, vamos lembrar que esse personagem aqui dantesco, né, o Benito Mussolini, que tinha como frases, tinha como pensamentos, palavras de ordem, que ele era um defensor da pátria, Deus e a família, não necessariamente nessa ordem. Vocês estão identificando alguém que faz esse discurso aqui no Brasil? E o Mussolini levou milhões de pessoas, de italianos, para as ruas que ficavam lá. Provavelmente eles não gritavam mito, eles gritavam Benito, né? Alguma coisa assim. E o que aconteceu com esse tipo de apoio popular? Ele redundou no final da história com essa cena dramática, que eu vou passar rapidamente aqui, do senhor Benito Mussolini e a sua companheira, pendurados de cabeça para baixo, pelo próprio povo, diante das situações que o povo começou a perceber. Então, de fato, esses apoios que a gente vê da figura, a figura do presidente da República, são absolutamente superficiais. As pessoas que dão apoio a ele hoje no plano real, na política real, já começam a desenhar uma fuga. O senhor Arthur Lira, ele está costeando o alambrado, ele vai disputar as eleições e ele não vai querer afundar com o Bolsonaro. E todas as pessoas que estão no Centrão não vão querer afundar com o Bolsonaro também. E num futuro governo, eles vão tentar se acoplar também e todos eles vão dizer o seguinte: nós erramos, eu errei, todo mundo errou e nós temos o direito de acertar, de corrigir os nossos erros. É o que eles fazem sempre e o que eles farão novamente
com mudança de governo aqui no nosso país. O tempo está correndo contra o Bolsonaro. Ele provavelmente vai tentar, vai levar em consideração a possibilidade de sair candidato ao Senado para conseguir mais longevidade em relação aos processos. Mas, pelo que eu estou percebendo, quem dá apoio ao Bolsonaro não quer que isso aconteça. Eles querem mesmo que o Bolsonaro vá até o final e que, se Bolsonaro perder, ele terá cumprido uma função de empobrecer o debate. E depois, ele vai para a cadeia. E aí eles não estão nem aí para Bolsonaro. Bolsonaro vai ficar na cadeia, os filhos vão ficar encalacrados, o Procurador-Geral da República será outro, o senhor Augusto Aras vai ficar encalacrado também, e o novo Procurador-Geral da República vai fazer um pente fino em relação a tudo isso que a gente está vivenciando aqui no nosso país e vivenciou, e o Senado Federal, que fez lá a CPI, remanescente, ainda vai estar cobrando do novo Procurador da República providências. Então o jogo está sendo jogado, faço voto que Sua Excelência se recupere, porque ele vai ter que responder a muitos processos aqui no nosso país, e o Brasil depende muito de pessoas como você, como eu, pessoas que estão antenadas, estão percebendo essa empulhação que a gente sofre aqui no nosso país, tá bom? Gente, um grande abraço e a contagem regressiva está ficando muito boa para o nosso lado, né? Um grande abraço, até lá. Tchau!